Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o melhor curso da certificação CEA. Eu sou o Prof. Renan Duarte e só lembrando vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas em PDF, todos os slides utilizados em aula, mais de 1.100 questões comentadas em vídeo, materiais de resumo direcionados para a revisão e um banco com questões que caem na prova da CEA, cliquem aqui no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados para que vocês conheçam o curso completo. No mais, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e desejo a vocês uma excelente aula. Vamos lá, pessoal, medidas de performance. Eu tenho aqui o índice Sharpe, que o objetivo dele é avaliar a relação de risco e retorno e informar se um determinado ativo ele oferece uma rentabilidade que é compatível com o risco assumido. Ele vai corrigir o defeito aqui do princípio de dominância, porque de acordo com o princípio de dominância, a gente, de maneira geral, a gente consegue ver aqui qual que é a relação de risco e retorno em diferentes ativos e acaba por escolher aquele que apresenta essa melhor relação. Então, eu tenho aqui esse gráfico, onde eu tenho aqui no eixo vertical o retorno esperado e no eixo horizontal eu tenho o risco. Então, de acordo com o princípio de dominância, entre o ativo A e o ativo B, os dois apresentam o mesmo risco, mas o ativo A ele apresenta um maior retorno. Então, eu vou escolher o ativo A dado o princípio de dominância. Eu tenho, por exemplo, aqui o ativo A e o ativo C. O ativo A ele apresenta menos risco e o mesmo retorno do que o ativo C. Então, de acordo com o princípio de dominância, eu também vou escolher o ativo A. O ativo D e o ativo C. Os dois têm o mesmo risco, mas o ativo D tem maior retorno. Então, de acordo com o princípio de dominância, eu escolho o ativo D. Mas como é que eu vou conseguir comparar, por exemplo, aqui, o ativo B e o ativo C? Porque o ativo C, ele traz mais retorno, mas eu tenho mais risco. O ativo B, ele traz um menor retorno, mas ele tem um menor risco. Aqui o princípio de dominância, apenas olhando assim, eu não consigo estipular qual que traz uma melhor relação risco-retorno. E aí eu vou utilizar de ferramentas para fazer esse cálculo. Uma das ferramentas é o índice Sharpe. Ele vai então trazer para nós aonde que eu tenho a melhor relação risco-retorno, através dessa fórmula aqui. Então o índice Sharpe é o que eu quero calcular, e aí eu vou colocar aqui o retorno do ativo menos o retorno do ativo livre de risco. E aí pode ser aqui no Brasil, ativos que tenham indexadora Selic, tenham como indexadora Selic. A própria Selic pode ser um exemplo aqui de ativo livre de risco, porque é isso que o investidor vai conseguir ao colocar o dinheiro dele em títulos públicos federais. E embaixo eu vou colocar o desvio padrão do ativo. O desvio padrão ele vai ser a medida de risco, a medida de volatilidade. Tá? Então, vamos com um exemplo aqui. Eu tenho que a taxa livre de risco, a Selic, ela é de 8%, e aí eu tenho um fundo de investimento A e um fundo de investimento B. Percebam aqui que o fundo A, ele traz 11% e o fundo B traz 14% de retorno. O risco no fundo A é de 6%. No fundo B, ele é de 9%. Então, retornos diferentes e riscos diferentes também. Eu tenho uma situação onde eu não consigo resolver apenas olhando o gráfico aqui do princípio de dominância. E aí eu vou fazer o cálculo, tá? Então eu vou colocar aqui na fórmula e eu vou ter que a relação risco-retorno para o fundo A é de 0,50. Para o fundo B é 0,67. O que isso quer dizer? Para cada 1% de risco assumido no fundo A, espera-se um retorno de 0,50%. Para o fundo B, a cada 1% de risco assumido, eu espero um retorno não de 1, de 0,67%. Então, aonde que eu tenho a melhor relação de risco-retorno? No fundo B, Ele está trazendo 14% de retorno e 9% de risco. Mas quando eu faço essa divisão, eu tenho mais percentual de retorno a cada unidade de risco assumido. Tá? Então, essa ferramenta ela permite a gente fazer essa análise aqui. Eu ainda tenho o índice Sharpe modificado. Esse daqui ele é um pouco diferente, porque ao invés de utilizar a taxa livre de risco no cálculo da forma, ele vai utilizar um índice de referência. E aí pode ser, por exemplo, o Ibovespa, tá? Então a gente vai fazer o cálculo aqui da mesma maneira, só que
aonde eu colocaria a Selic, eu vou colocar um índice de referência que seja pertinente para aquela análise que eu quero fazer. Se eu tenho dois fundos de ações aqui, faz sentido eu utilizar o índice de referência que seja pertinente para essas ações, né? Que a gente está falando aqui do Ibovespa. Agora, se eu tivesse fundos de renda fixa, aí eu poderia utilizar como índice de referência o CDI, né? Que vai ser o indexador aí de muitos ativos de renda fixa. A diferença é essa, mas o resultado ele vai trazer a mesma lógica, tá? Ele vai nos dizer então quanto que de retorno eu tenho para cada unidade de risco assumida. Eu também tenho aqui então o índice Trainor, que ele também vai avaliar qual que é a relação de risco e retorno de uma carteira de investimento, levando em conta o coeficiente beta. Antes a gente estava levando em consideração o desvio padrão, que ele mede o risco total, a volatilidade do ativo. Quando a gente utiliza o coeficiente beta, a gente vai avaliar apenas o chamado risco sistemático, porque aquele que não é sistemático eu consigo, através da diversificação, eliminar ou reduzir muito ele, tá? Então aqui no índice Trainor eu vou utilizar o coeficiente beta, a fórmula ela segue mais ou menos a mesma linha, tá? Eu tenho o retorno da carteira que está sendo analisada, menos a taxa livre de risco, daí a gente pode utilizar de novo a taxa Selic, dividido pelo coeficiente beta da carteira. Então, a gente vai comparar aqui duas carteiras de investimento. Na carteira A, eu tenho um retorno de 7%, na carteira B, 13%. Lembrando que a carteira ela vai ser composta aqui de diferentes instrumentos financeiros, tá? O beta da carteira A é 0,80 e da carteira B, 1,20. Quando eu calculo o índice Trainor para a carteira A, 2,50. Para B, 6,67. Isso significa, então, que para cada unidade de risco sistemático assumido, a carteira A ela entrega 2,50% de retorno. Para cada unidade de risco sistemática assumida, a carteira B está entregando 6,67% de retorno. Faz sentido, então, olhando a relação risco e retorno, utilizar a carteira B. Vamos falar agora um pouco sobre o índice de Mondigliani, tá? Esse índice aqui ele foi desenvolvido como uma alternativa ao índice de Sharpe, tá? Também conhecido aí como M2, vamos chamar assim. O que ele faz, tá? Ele ajusta a carteira ao mesmo nível de risco do mercado e em seguida ele compara o seu desempenho com o retorno de mercado, tá? Em palavras mais simples, o que é esse índice? O que ele faz? Ele vai calcular qual que seria o retorno de uma carteira se ela tivesse o mesmo risco que o mercado. Como assim? Eu tenho uma carteira de investimento A, e aí ela aplica em diferentes ativos financeiros, né? Diferentes ações. Quando eu for fazer um cálculo aqui de qual que é o risco da minha carteira, qual que é a volatilidade, eu vou fazer esse cálculo utilizando o desvio padrão, tá? E aí eu posso chegar em um determinado valor, né? Eu tenho aqui um risco que ele pode ser de 7%. E eu também vou olhar qual que é o risco do mercado como um todo, né? Considerando aí todo o mercado. Pode ser que o mercado ele me traga um risco de 6%. Para essa carteira, eu tenho um retorno esperado, que é o quanto que ela vai me trazer de retorno. Pode ser 5%. E o mercado, ele também tem um retorno esperado, né? Que pode ser mais, pode ser menos, né? Vamos colocar aqui que vai ser de 4%. O que eu quero fazer agora? Eu quero colocar a minha carteira, que tem um risco de 7%, no mesmo nível de risco do mercado, tá? Eu quero como se eu tivesse colocando ela aqui com desvio padrão, com uma volatilidade de 6%. E com essa volatilidade eu quero saber qual que vai ser o novo retorno esperado dela. E aí eu vou comparar com o retorno do mercado com esse índice aqui, né? Porque se eu estiver recebendo um retorno menor com o mesmo nível de risco do mercado, não faz sentido eu utilizar a carteira dessa forma, né? Eu tenho que mudar aqui os meus ativos para pelo menos replicar o mercado, para ter o mesmo nível de risco e a mesma rentabilidade esperada. A gente já vai ver isso com um exemplo como é que fica, tá? Mas para a gente fazer esse cálculo, a gente tem que usar essa fórmula aqui. O M2, que é o índice de Mondigliani, ele é igual a isso daqui, que é o retorno esperado da carteira, né? O quanto que eu espero de retorno de investimento, menos a taxa livre de risco. Aí isso vezes o desvio padrão do mercado, a volatilidade, o risco de mercado, dividido aqui pelo desvio padrão da minha carteira, o risco de mercado da minha carteira, né, a volatilidade, mais a taxa livre de risco. Trabalhando com exemplo aqui, então, suponha que uma carteira ela tenha um retorno esperado de 12%. Então, eu espero de rentabilidade dela 12%. Uma taxa livre de risco de 4% e um desvio padrão de 10%.
e o desvio padrão do mercado, tá, seja de 8. O índice de Mondigliani ele vai ser calculado assim. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer com que a minha carteira ela tenha o mesmo desvio padrão do mercado, e aí eu quero saber qual que vai ser o novo retorno esperado. Fazendo o cálculo aqui, tá? Eu cheguei aqui na resposta de 10,4%. É um retorno menor? Ele é, né? Porque eu tinha um retorno esperado de 12, mas eu estava incorrendo em mais riscos do que o mercado. Agora eu tenho 10,4. Então, nesse exemplo, o M2 é 10,4, indicando que, ao ajustar o risco da carteira para o mesmo nível de risco do mercado, ela teria gerado um retorno de 10,4. Se o retorno do mercado ele for de 9%, a carteira ela supera o desempenho do mercado em 1,4, em termos ajustados ao risco. Então, se o mercado, né, ele tem esse retorno de 9%, a carteira com o mesmo nível de risco, ela está entregando 10,4. Então, o gestor aqui está selecionando bem os ativos. Agora, se o mercado, ele, com esse risco que ele está assumindo, ele tivesse um retorno de 10,5%, já não valeria a pena, porque eu estou tendo um retorno menor, né, do que o mercado quando eu olho aqui o mesmo risco. Então, talvez fosse melhor eu replicar aqui o mercado na minha carteira para conseguir chegar nessa rentabilidade.